Salve, salve, minha turminha do segundo ano do médio, do Colégio Boa Ideia. Bem, a gente não está conseguindo ter aula presencial, mas nosso conteúdo não para e vamos fazer uma breve aula sobre o período imperial, certo? Ou algumas breves aulas, vamos fazer uma sequência, ok? Nós estamos estudando História do Brasil e a História do Brasil nós podemos dividi-la em 3 etapas, como vocês sabem, e é justamente a primeira etapa que é o Brasil colonial, depois vamos o Brasil imperial, para finalmente o Brasil republicano, certo? Nós estamos estudando o período do Brasil imperial. O período do Brasil imperial, por sua vez, ele é dividido em outras 3 etapas, certo? Primeiro reinado, quando Dom Pedro I foi rei do Brasil, o português Dom Pedro I, da Casa de Bragança. O segundo momento foi o período regencial, quando o Brasil era um reino sem rei, um império sem imperador, porque este ainda era uma criancinha, não podia assumir o trono. E finalmente, o período mais comprido e o terceiro e último período, o segundo reinado, certo? Quando Dom Pedro II, brasileiro, filho do português Dom Pedro I, assume a coroa do Império Brasileiro e vai ser rei do Brasil até 1889, até quando ele era bem velhinho, mas não saiu do poder por ter morrido, mas foi destituído do cargo, foi proclamada a República em 15 de novembro de 1889. Beleza, pimpolhos? Pois vamos lá. Nós já estamos, na verdade, nós já tratamos do primeiro reinado, tratamos do Brasil Regência, vimos já boa parte do segundo reinado, falta antes do toque de recolhimento, da quarentena, certo? Por causa do Covid-19, nós estávamos falando já do fim do segundo reinado, certo? A gente ia trazer aqueles 3 grandes grupos de características que, unificados socialmente, vão contribuir muito para o fim do segundo reinado, que é a questão militar, a questão religiosa e a questão escravista, certo? Mas antes de chegar até esse momento, vamos fazer uma síntese, uma revisão básica, certo? De algumas coisas, algumas informações sobre os períodos anteriores, sobre o primeiro reinado, regência e algumas coisas que nós já vimos do segundo reinado. Beleza? Pois vamos lá. Bem, o primeiro reinado já se inicia com a independência do Brasil, quando o Brasil finalmente, oficialmente, consegue obter uma independência política de Portugal, certo? Desde 1500 que o Brasil pertencia a Portugal e agora o Brasil conquista uma independência em 7 de setembro de 1892, a independência do Brasil diante de Portugal. Perceba que essa independência não é uma coisa da noite para o dia, está em construção e acontece de modo paradoxal, certo? Com idas e vindas, dá 2 passos para frente, 1 para trás, ou às vezes 3 para trás, para dar só 1 para frente e por aí vai, certo? O primeiro problema é que o rei do Brasil é um português, certo? Filho do rei de Portugal, certo? Os principais cargos políticos no Brasil eram comandados por portugueses. E daí já temos a primeira série de conflitos que vão marcar o primeiro reinado, certo? Vamos colocar uma oposição básica aqui entre os políticos brasileiros e os políticos portugueses. Os políticos brasileiros, vamos dizer que eles são progressistas, e os políticos portugueses, vamos dizer que eles são conservadores, certo? Ninguém é puramente progressista, nem é mais fácil ser puramente conservador, certo? Mas a ideia aqui é simplesmente que os portugueses querem conservar o poder, os principais cargos de poder no Brasil na mão dos portugueses. E os brasileiros, oriundos da elite econômica brasileira, certo? Uma elite econômica que era essencialmente rural, ou seja, eram os latifundiários e seus parentes, certo? Que estavam angariando cargos cada vez mais altos na política brasileira para comandar o destino da nação. Os líderes de cada província, certo? Bem, o vídeo não tem corte não, edição não sei fazer isso não, viu? Ó, eu não sei nem cortar esse pedaço, tem hora que eu vou, como vocês sabem, eu esqueço das coisas que eu estou falando. Vou tentar me lembrar agora enquanto eu enrolo vocês. O que acontece agora é o que mesmo? Tem uma cola aqui, deixa eu ver se eu me lembro da cola. Dá para enxergar aí direito?
Bem, brasileiros progressistas sim, querem uma transição, querem que cada vez mais os brasileiros comandem essa nova nação, esse novo império, essa nova nação independente, a princípio politicamente, mas ainda muito dependente economicamente, como característico das novas nações latino-americanas, das nações americanas, certo? Que eram colônia, que viveram um regime colonial, como nós podemos ver isso no nosso vídeo sobre Brasil Colônia, certo? De 4 partes. Bem, meus pimpolhos, um exemplo que marca essa disputa de poder político entre brasileiros e portugueses, certo? E o rei do Brasil, que era um português, vai ficando cada vez mais do lado dos portugueses, certo? Mas esse é um momento lento de que isso é a elite econômica do Brasil conquistando cada vez mais poder político e econômico no Brasil. São os brasileiros, a elite brasileira se apropriando do Brasil, certo? Enquanto isso, o povo brasileiro, nada. Primeiramente, boa parte do povo brasileiro era formado por pessoas escravizadas, não tinham direitos políticos, não eram cidadãos, certo? Então, e aí uma zona urbana que vai trazer uma condição de a população que não faz parte da elite, mas que também não é escravo, tem mais vez e voz politicamente. A zona urbana ainda é incipiente no Brasil, percentualmente, em relação à zona rural. Beleza? O que é que vamos ter aqui agora? Temos, depois dessa nova nação que nasce, precisamos de algumas coisas. Reconhecimento de outras nações. A primeira nação que reconhece o Brasil é justamente os Estados Unidos, depois a Inglaterra, que, como nós vimos, mediou a diplomacia da independência. Quando o Brasil se separa de Portugal, a Inglaterra fez o intermédio desse diálogo problemático, que teve guerra inclusive, não é isso? Um ano depois, as províncias estavam tentando se libertar de fato de Portugal. Depois do suposto grito de Dom Pedro I, ainda em cada província tiveram que, por meio da guerra, certo? Conquistar a independência, garantir, estabelecer, executar de fato, confirmar a independência do Brasil, certo? E último lugar que o Brasil confirmou, a última província a confirmar a independência do Brasil foi justamente a Bahia. Chamamos a Guerra de Independência da Bahia. E por que não dizer a consolidação da independência do Brasil na Bahia, certo? Como diz o seu hino, nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia, até o céu, ou até o sol, tanto faz, até ele é brasileiro, certo? Bem, meus pimpolhinhos, o que é que falta? Uma Constituição. Um país da modernidade, uma nação da modernidade, esse reino precisa de uma Constituição, que vai ser a Carta Magna, o conjunto de leis que vai reger esse novo país. E essa Constituição é feita, a princípio, na Assembleia Constituinte, formada especialmente por políticos brasileiros líderes das províncias, certo? E eles criam a Constituição que vai ser apelidada, em 1823, de Constituição da Mandioca, certo? Desculpa. Já que nós vimos nessa Constituição da Mandioca a manutenção da não participação de boa parte da população nas decisões políticas, por meio do estabelecimento do direito de quem pode votar. É aquela ideia do eleitor de província e do eleitor de paróquia, certo? O eleitor de paróquia tinha o direito de escolher os eleitores de província, os eleitores de província escolheriam os políticos nos cargos legislativos, por exemplo, a serem estabelecidos. Temos também que no Senado o mandato era vitalício, certo? Então você tem que ter uma determinada fonte de renda, uma determinada quantia de dinheiro, uma fonte de renda específica para ter o direito de votar. E que boa parte da população brasileira não tinha acesso a esse direito, certo? Que ainda não tinha sido conquistado no século XIX no nosso querido país. Certinho? Bem, deixa eu olhar para a cola, ver se eu me lembro de alguma coisa. Não. O mais interessante disso é que a primeira... Olha só, isso aqui é Brasil, não se esqueçam. Isso aqui é Brasil. As coisas não são fáceis, certo?
a primeira Constituição que o nosso país fez nem entrou em vigor, certo? A gente se lembra logo da Noite da Agonia. Noite da Agonia, quando Dom Pedro I, juntamente com seus aliados políticos, fecham o lugar da Assembleia Constituinte, certo? Conseguem impedir que essa Constituição seja promulgada, colocada a valer, em vigor, certo? E ele depois vai criar uma Constituição, porque segundo ele, Dom Pedro I, essa Constituição que os brasileiros tinham feito não era digna nem do Brasil nem dele. Então ele vai criar uma Constituição que é digna do Brasil e dele. Essa Constituição, Pimpolhinhos, vai ser outorgada. Então a primeira Constituição válida no país foi feita principalmente pelo interesse de portugueses no Brasil, interesse do principal português no Brasil, que era Dom Pedro I, certo? E a característica dela interessante é que ela é outorgada, ou seja, ela é imposta, obrigada, o que já traz um caráter bem distante dos valores democráticos e republicanos que estão florescendo no século XIX. Enquanto o mundo está acabando com os reis... Não, na verdade, até hoje tem muitos reinos na Europa. 25% dos países europeus são reinos ainda. Mas o que vale para valer a administração desses lugares, geralmente é uma administração democrática e republicana, certo? É a exemplo da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista. Na prática, quem governa a Inglaterra é o parlamento. Então, esses valores democráticos e republicanos estão em ascensão no mundo europeu, no mundo ocidental, e no Brasil está um passo atrás, certo? Com um pensamento absolutista, realmente absolutista ainda, ok? Em Portugal era muito assim também, ainda no século XIX, certo? Isso vai mudar justamente no período do primeiro reinado no Brasil, com a Revolução Liberal do Porto. Mas aí ficamos com isso no período joanino, certo? Não vamos em joanino agora não, senão fica muita coisa. Pimpolhinhos, primeira Constituição outorgada. E o que é que tem de interessante nessa Constituição? Basicamente, as mesmas coisas que haviam na Constituição da Mandioca em relação ao tratar com a população. Mas nós vimos duas características interessantes. Uma característica de centralizar os poderes mais no centro governamental do Brasil, que era a capital Rio de Janeiro, o poder federal, o executivo federal, certo? E o poder moderador. O poder moderador, ele acabava com a lógica da tripartição dos poderes, a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? Porque a ideia dos três poderes é um limitar o outro, certo? Para que não exista tirania, um poder que se sobressaia acima dos outros, isso cause problemas, visto que o ser humano parece não lidar bem com excesso de poder, certo? Mas no Brasil tinha os três poderes, só que tinha um quarto poder. Em vez de não ter poder nenhum, a gente ainda consegue dizer que tem três poderes e colocar um a mais para enrolar, certo? É o quarto poder, o poder moderador. E basicamente estabelecia a tirania, em que quando alguma decisão de qualquer um dos três poderes estivesse em desacordo com as necessidades e os anseios da coroa brasileira, especialmente na figura de Dom Pedro I, Dom Pedro I poderia revogar essas decisões de qualquer poder que fosse, certo? E o seu poder executivo também era um poder moderador, certinho, Pimpolhos? As duas primeiras constituições do Brasil, a que não é válida e a que é válida, elas já expressam muito bem uma característica interessante no nosso país. Nesse momento, a disputa entre os políticos da elite brasileira, vamos chamá-los de progressistas, porque eles querem tomar nas mãos o poder político do Brasil e dizer esse país é nosso, certo? E ainda aquela ideia de conservar, do continuismo, melhor, uma palavra até mais interessante que conservar, é o continuismo de os portugueses continuarem a comandar esse país que teria conquistado a independência em 7 de setembro de 1822 e confirmada a independência do Brasil na Bahia em 2 de julho de 1823. Certinho, Pimpolhos? Eu vou dar um pause nesse vídeo e vamos continuar no próximo,
porque chegamos em 15 minutos e eu não quero passar de 15 minutos para esse primeiro vídeo. Até já!